Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 38. Bons estudos! São inúmeras as aplicações do torno no universo da indústria metalmecânica. Repara só numa coisa. Olha a superfície desse parafuso aqui. Ela é áspera e rugosa, justamente para que a gente possa girar o parafuso sem que a nossa mão escorregue. Este serrilhado aqui é feito pelo torno, numa operação chamada recartilhamento. Essa é uma das operações especiais que a gente vai estudar na teleaula de hoje. Hoje você continua explorando as possibilidades do torno. Você vai conhecer novas operações que podem ser feitas com a ajuda de ferramentas especiais. Você vai aprender o que significa recartilhar uma peça e vai descobrir como perfilar, sangrar e como cortar no torno. É isso aí, nessa teleaula você vai aprender a usar o torno para conseguir formatos completamente diferentes daqueles que você aprendeu até este módulo. Então se prepare porque a nossa teleaula está começando. Até agora, neste módulo de torneamento, você aprendeu a fazer vários formatos de peças. Só que até agora as diferenças no torneamento de uma e de outra peça ficavam por conta da posição dos elementos do torno ou dos diferentes acessórios de fixação da peça. Pois hoje nós vamos descobrir que tipo de peça a gente consegue mudando a ferramenta de corte. O que você acha? Que tipo de peça a gente consegue usando uma ferramenta como essa ou então como essa aqui? Vamos descobrir? Bom, essa ferramenta aqui eu sei que serve para recartilhar peças. Aliás, é esse o nome dela, recartilha. Ela é uma ferramenta especial que a gente pode usar no torno para conseguir superfícies serrilhadas, como a do parafuso do alicate de pressão que você viu ainda há pouco. Ela é uma ferramenta especial, porém muito simples. Olha só. As recartilhas são roletes de aço. Repare nas estrias que eles têm. Pois então, durante o recartilhamento, essas estrias penetram no material e deixam ele todo marcado. Dependendo do tipo de peça, a recartilha pode imprimir sulcos paralelos ou sulcos cruzados. É claro que se você precisar de um recartilhamento paralelo ou cruzado, a ferramenta vai ter de ter roletes paralelos ou cruzados. Dá só uma olhada aqui. Viu só como a orientação das estrias varia? Pois então, essa mesma variação pode ser impressa sobre o material que está sendo recartilhado. Pois é, na verdade, a ideia que está por trás da recartilha é muito simples. Teoricamente, é mais ou menos parecido com o que acontece aqui nesse restaurante quando o cozinheiro abre a massa. Severino, por favor, dá para você abrir essa massa, por favor, para a gente dar uma olhada? O rolo passa pela massa, imprimindo nela sua superfície. Como o rolo tem uma superfície lisa, a massa fica lisinha. Bom, agora vamos ver o que acontece quando o cozinheiro utiliza este rolo aqui que a gente estragou de propósito. Por favor, Severino. Olha aí, as irregularidades da superfície do rolo foram impressas na massa. É mais ou menos isso que acontece no recartilhamento. Você tem uma recartilha que vai imprimir no material as formas que estão na sua superfície. É claro que no caso da recartilha, essas formas não são irregulares, são estrias que vão criar uma superfície serrilhada na peça. Não, essa é boa. Eu venho aprender torneamento e essa história acaba em pizza. Ah, pode com isso. Embora sejam coisas distintas, o raciocínio até que serve. Olha, essa história de recartilhamento eu aprendi direitinho. Mas esse assunto de pizza me deu uma fome. Mas você vai ter que se segurar até o horário do almoço. Mesmo porque antes a gente vai ter que aprender os procedimentos para o recartilhamento. É isso aí, Silva. Vamos ver como é que esse tipo de operação é feita bem de perto. Só que é muito importante lembrar de uma coisa, Caio. O trecho da peça que vai ser recartilhado precisa ser torneado para ficar liso
e com um diâmetro menor do que o diâmetro final que a gente quer. Mas espera aí, você quer dizer um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro da peça final, é isso? Não, Tito, eu quis dizer um diâmetro menor mesmo. É que no recartilhamento, quando as estrias penetram no material, ele sofre uma deformação que aumenta um pouco o seu diâmetro. A medida do diâmetro a tornear depende do passo das estrias da recartilha. Pois muito bem, para determinar o passo, a gente consulta uma tabela de proporções. E essa tabela leva em consideração o diâmetro e o material da peça, a largura e o tipo do recartilhado. Aí é só diminuir do diâmetro recartilhado um valor igual à metade do passo. Mas afinal, Silva, a gente vai ou não vai ver como é que é feito esse tal de recartilhamento? A operação começa com a fixação da recartilha no porta-ferramenta. Essa é a maneira mais comum de se trabalhar com a recartilha. O conjunto tem de ser fixado de modo que os roletes fiquem à altura do eixo da peça e perpendicular à superfície a ser recartilhada. Aí vem o deslocamento da recartilha até a extremidade, que vai ser recartilhada. O operador verifica as tabelas, seleciona a rotação e o avanço necessários à operação e aciona a máquina. Uma vez ligada a máquina, a gente desloca a ferramenta no sentido transversal em relação à peça. Depois encostamos as roldanas na peça até imprimir as estrias na superfície, deslocando a recartilha ligeiramente no sentido longitudinal. O operador para o processo para verificar se o recartilhamento está correto. Se estiver, vai em frente. Se não, ele vai precisar repetir as operações. Bom, como está tudo certo, ele aplica forte pressão nos roletes e continua a recartilhar, com o carro avançando automaticamente. Mas não esqueça, o recartilhamento requer uma lubrificação contínua e abundante para evitar danos às superfícies trabalhadas. Quando chega o final do trecho a ser recartilhado, ele inverte o sentido de deslocamento e repassa a recartilha. Pronto. Agora é só dar uma limpada com escova de aço, sempre na direção das estrias, e fazer o chanfro na borda da peça. E reparem aqui no chanfro. Ele é feito para aparar as rebarbas e para dar acabamento à peça. É isso aí. Bom, como você viu, o recartilhamento é o recurso ideal quando a gente precisa obter uma superfície serrilhada na peça. Mas e para conseguir uma peça como essa aqui, por exemplo? Repare que ela tem esse perfil côncavo aqui. Para a gente fazer uma peça com uma concavidade como essa, a gente usa o torno numa operação especial chamada perfilação. Mas afinal de contas, o que significa perfilar uma peça? Agora complicou. Mas é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver agora. Aí está a peça esperando para ser torneada. Nesse caso, para ser perfilada. Vamos ver o que acontece. A ferramenta se aproxima e começa a desbastar a peça. Depois de algum tempo... É isso, agora eu entendi. Depois da operação, a peça ficou com o mesmo perfil da ferramenta que fez o desbaste. É isso aí. Essa operação exige muita habilidade por parte do operador. E é também uma operação lenta. Quer dizer, é uma operação mais indicada para se produzir peças especiais em um número limitado, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, depois de ter recebido uma encomenda para produzir uns eixos especiais. Ah, outra coisa muito importante que você não deve esquecer. A aresta de corte da ferramenta não deve ser muito grande. Isso para evitar trepidação durante a operação, evitando assim danos à peça e às ferramentas. E por falar em ferramentas, para poder produzir diferentes tipos de perfis, é necessário ter ferramentas com vários formatos. Dá uma olhada em algumas delas. Aí já temos uma peça montada para ser perfilada com movimento bimanual. Ela deve estar desbastada e alisada. Aí, com a ajuda de uma ferramenta de ponta fina, a gente marca os limites dentro dos quais a gente vai fazer o perfil. A ferramenta de corte de perfil é montada no porta-ferramentas.
É importante deixar o corpo da ferramenta o mais apoiado possível no porta-ferramentas. Bom, estamos quase prontos. Agora é só selecionar a rotação do torno e começar a operação. Repare que no começo o movimento é lento. E depois, os movimentos de avanço e penetração devem ser muito bem coordenados. Pronto! A peça já tem um perfil que a gente verifica usando um gabarito ou um calibrador de raios. Então, estão animados para aprender duas novas operações no torno? Vamos lá. Então preste bastante atenção que nós vamos estudar como sangrar e cortar no torno. Ô, Silva, isso aí tá parecendo título de novela mexicana. Mas não é novela não, viu, seu Caio? Essas operações são importantes dentro da indústria metalmecânica. E essas duas operações são usadas para fabricar vários tipos de peças. Muitas peças requerem o sangramento e o corte no torno. E para fazer essas operações a gente usa uma ferramenta como essa aqui, Tito, chamada de bedame. Vamos dar uma olhada? Olha aí. Tá vendo como aquela peça do alicate de pressão é fabricada, Tito? Depois de recartilhar o tamanho correspondente à peça, ele fixa o bedame e o aproxima da peça perpendicularmente. A ferramenta precisa estar muito bem presa ao suporte, porque a pressão de corte é muito grande. Aí, tá vendo? Aí está a operação de corte no torno. A região recartilhada foi separada do resto do material. E a outra operação, Silva? O sangramento no torno. O sangramento é uma operação usada em peças como essa, Caio, que tem canais. Esses canais servem, por exemplo, de alojamento para anéis de vedação, olha, como este aqui. E esses canais, Silva? Eles são obtidos na operação de sangrar? É isso aí. A operação de sangrar é bem parecida com a do corte. A diferença é que a ferramenta penetra menos na peça. Assim não acontece o corte, apenas o sangramento da peça, formando os canais que a gente viu. Eu tenho certeza de que vocês já sabem, mas nunca é demais repetir, não é mesmo? Depois do torneamento, as medidas do canal devem ser verificadas com um instrumento como esse, o paquímetro. Todas essas ferramentas de corte que a gente viu são válidas para o nosso torno universal. Só que muitas vezes numa indústria a gente encontra um torno como este aqui, que é o torno CNC, quer dizer Comando Numérico Computadorizado. Esta é uma máquina de tornear totalmente automatizada, que realiza operações idênticas às que a gente viu, com uma diferença. Nesse caso, as ferramentas de corte têm características especiais. Estas ferramentas conseguem trabalhar com velocidades de corte maiores, o que possibilita a produção de grandes quantidades de peças em pouco tempo. Elas não precisam de afiação e quando quebram ou perdem o fio, os gumes cortantes são simplesmente substituídos. E afinal, o que nos interessa aqui é a grande produtividade. Então vamos lá que a revisão nos espera. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o torno pode ser usado para criar superfícies de formatos diferentes, por recartilhamento e perfilação. Você conheceu as ferramentas de corte especiais, que são usadas nessas operações, e viu também como essas operações acontecem. Finalmente, você ficou conhecendo duas importantes operações do torno: o sangrar e o corte das peças. Na próxima teleaula tem mais torneamento, não perca, hein? E não deixe de consultar o seu livro. Essa aula, por exemplo, tem dicas quentíssimas para você que quer dominar o torno. Bons estudos, hein? Tchau!